Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Uma das bobagens que muita gente gosta de usar, muitas bobagens que as pessoas adoram usar, que não passam de superstições, de crendices mesmo, no sentido bem pejorativo do termo, são as leis de atrações, as forças, energias cósmicas, energias que passam as mãos, poder das palavras, e por aí vai. Certo? E por que eu digo isso? Porque eu sou contra o jovem místico? Não, mas é porque simplesmente tem um monte de picaretas. É claro que há muitas outras coisas que se denunciam, mas há um monte de pessoas de picaretas influenciando isso. E eu vou falar de coisas que são, digamos assim, mais no sentido além do biológico e do psicológico, tá? Como, por exemplo, dizem que que constelação familiar é uma pseudociência até maléfica, assim. Mas, bom, o que eu vou falar é um pouco mais de algo amplo, certo? E primeiro porque isso daí é perdão do termo, não é um abuso, é um estupro da fé alheia. Tá? Não que não hajam pessoas fazendo isso em outros lugares, que nem aquelas candombléias de Deus, onde a pessoa vai lá com vestida de evangélica, mas está fazendo magia durante o culto. Bom, enfim, voltando. Falando sobre lei de atração, primeiro, assim, o que seria a lei de atração? Seria magnetismo ou eletricidade, por exemplo? Ninguém explica. Todo mundo diz que há um encantamento no universo, certo? Uma energia que não se explica e, consequentemente, não se mede, que tem o poder de, digamos assim, fazer o universo se devolver. Olha, o universo, ele não tem um cérebro, certo? Ele não tem um cérebro. E ele não é, digamos assim, uma entidade também. Ele é um espaço sideral, né? E quando eu digo que ele não tem um cérebro, então ele não pode dizer, por exemplo, eu penso em atrair dinheiro, vai aparecer dinheiro. E aí, quando você for ver, é que nem no caso do O Segredo, né? Que o segredo é o segredo. Você vai ver que por trás de tudo isso há algo bom e velho, água benta, né? Que é o suor da testa, que é o trabalho e o esforço, certo? É muito comum, por exemplo, de gente que é uma coisa que é pra gente que se faz assim, ensinam em marketing também, por exemplo, né, que você insistir, teimar, você vai converter uma venda, pratica tantas vezes, você converte uma venda, digamos assim, certo? Então, assim, não há uma organização celeste, digamos assim. Não há, e aí, se você não, digamos assim, colocar uma religião, e aí quando eu digo religião, não precisa ser
algo assim estruturado, mas assim, quando eu digo você colocar divindades em relação a isso, e aí se entra em outro campo, certo? Que não pertence ao físico mesmo, né? Aí já entra em idealidades. Então, por isso, essas leis de atração não fazem sentido. É claro que assim, tem, por exemplo, aquele ditado: quem anda com porco, só farelo come, né? Você é o que você come e por aí vai. Você colheu o que você plantou, mas isso daí também refere-se à mesma coisa. Você, por exemplo, você não é bandido, mas andou com um bandido. Na hora que a polícia vai fazer a averiguação, se eles levam todo mundo para delegacia. Se você tiver, eles levam todo mundo para delegacia, entendeu? E assim, às vezes em algum caso, né, a pessoa, como eu disse, está no meio, tá no meio deles mesmo, assim, que tem gente que se entrosa, e não é, digamos assim, e não é bandido, e mesmo assim, às vezes até por um mal entendido, a pessoa, até um juiz se apiedar dela e ver o caso dela, adeus. Então, assim, isso aí sim, isso não é algo que você pede. E também, se você for pensar, é o tipo de coisa que também serve como uma vigarice, te serve de consolo. Por exemplo, se não me engano, até do próprio Segredo, essa história, fala sobre leis da criação, né? Que o que acontece? Um escritor, ele foi escrever, ele queria US$100.000. E aí o que aconteceu? Ele trabalhou escrevendo um livro e vendendo um livro e ficou no quase US$100.000. Chegou próximo. E é que ele disse: eu não consegui, mas o segredo me deixou perto. Certo? E qual é o segredo? Ele foi lá, trabalhou e se esforçou. Entendeu? Ele fez um trabalho lucrativo, útil, que não causa apenas canseira, né? Entendeu? Certo, ele trabalhou para si, digamos assim. Então, assim, é disso que eu falo. Então, assim, essas energias, passes de mão, tudo isso é bobagem. Assim, como o Carl Sagan falou, se a gravidade de Marte influenciasse no seu nascimento, a gravidade do obstetra seria mais influente ainda na sua vida, porque ele está mais próximo e ele, como tem massa, ele exerce gravidade, certo? Então, mais gravidade que Marte. Então, assim, porque assim, dizer que é uma versão cósmica que vai ditar isso, não, isso é bobagem. Certo? E também, assim, que nem o horóscopo, eu lembro que tinha um comentarista de revista de fofoca no programa da Olga Bon Giovanni que passava nas manhãs da Rede TV. E aí, acho que era Michael o nome dele, não lembro o nome, ele era um editor que nem a Cris Flores bom, não sei o que se fez dele. E aí ele contou, olha, Olga Bon Giovanni entrou nesse assunto com ele e disse: olha, eu não acredito, porque teve várias vezes que eu escrevia isso, e eu escrevia qualquer coisa. Teve também, quando estava na MTV, o Marcelo Adnet fazendo horóscopo do dia, digamos assim.
ele pegava três frases, tipo, o que, e aí você será, entendeu? E aí se formava, assim, o horóscopo do dia, com três frasezinhas básicas. Certo, tanto que se você for ver, ele raramente é assinado por o horóscopo. E aí, como eu disse, assim, voltando a essas energias místico-mágicas do corpo, do biológico mesmo, tem um magnetismo animal, mas isso não vai, nem se você tiver sido se cortado, vai alterar o caminho que o sangue vai fazer, certo? É, então, assim, também esse negócio, a pessoa tem uma energia ruim. Não, a pessoa é desagradável. A pessoa é insossa. E você não gosta dela também, tem isso. Esse fator, você não gostou dela. Entendeu? A pessoa acordou no mau dia, você teve uma impressão ruim dela e ficou. Então aí você olha pra ela toda vez. Isso aí, exemplo. Certo? Então, assim, evitem ser enganados, certo? Eu não vou mentir que toda pseudociência, de tudo aquilo que é pseudociência, digamos assim, não funcione. Por exemplo, dizem que a quiropraxia é uma pseudociência, mas eu fiz algumas sessões. Basicamente, eu paguei 20, fiz 7, né? Que só precisou. Não, eles devolveram o dinheiro, né? Mas resolveu o problema do bruxismo. Ele tá associado à ansiedade e tudo mais, mas assim, o que é do bruxismo realmente depois dessas 7 sessões melhorou mesmo, para sempre. E isso foi em 2020, assim, ainda em período pandêmico até. Como era considerado um lugar de saúde, né? Lá estava aberto a clínica. Bom, então assim, tomem cuidado, tá? Energias assim espirituais, tudo, entendeu? A pessoa tem uma energia ruim, não, é ela que é desagradável, é você que não gosta dela, não foi pra cara dela. E quanto às palavras têm poder, olha, ela de fato tem, mas assim, um você tá demitido, né? Do Roberto Justus, um culpado ou inocente, são duas palavras que têm poder. Você dizer que uma pessoa é bonita, né? É que nem tem aquele vídeo, a reação das pessoas ao falarem que elas são bonitas, certo? E o qual mais? E também um vai tomar no cu, certo? Também você pode acabar com isso. Tem aquela palavra, por exemplo, uma vez eu estava saindo com uma. Eu estava fazendo uma visita acompanhando uma prima que é médica, né? Eu fui encontrar ela no hospital dela e ela tava virada, né? De 24 horas de plantão, né? E daí o semáforo fechou. O semáforo fechou, né? Ela tava guiando. O semáforo fechou com ela chegando na faixa de pedestres. Aí deu uma certa confusão, né? Que é aquele negócio, o trânsito é lugar das pessoas mal educadas. E aí um cara chamou ela de vagabunda, um dos pedestres que estavam passando. E ela ficou com aquilo na cabeça, encafifada com aquilo, cismada. Então, é um exemplo de palavra tem poder. Agora, dizer, se você disser tudo que você disser vai atrair, não, isso é bobagem, certo? A menos que você. A menos que você vá no meio da torcida do Corinthians
e grite Palmeiras, por exemplo, aí você vai atrair muita gente, certo? Aí você atrairá muita gente para você, com a sua palavra, só o não, pô, entendeu? Certo? Porque é aquele negócio, né? Rivais sim, inimigos também. Certo? Então, pessoal, esse negócio de energia cósmica, tá? Só para ressaltar, retrazer, esse negócio de energia cósmica, dos planetas também, Marte também, como também não é cérebro, não ser consciente, então, e pensante, né? Então ele também não pode, digamos assim, influir na sua cabeça, na sua existência, na sua personalidade, no seu ser, certo? Isso daí é bobagem. Mas, então, energias também, essa pessoa. Não, isso daí é uma questão de relacionamento, até gosto. O que mais? E também, pá, o poder das palavras está no modo que você usa elas no contexto, tá? Digamos, você falar e vai acontecer, por exemplo, um raio vai cair aqui. Não, não vai cair. Mas se você disser, como eu disse, se você for na torcida do Fluminense gritar Mico, assim você sairá machucado, você atrairá muita dor para sua vida. Certo? Então é isso. Eu digo isso só para vocês não ficarem nessa coisa de acreditarem em tudo que lhe dizem, certo? Sejam céticos, e sejam céticos também responsáveis, certo? Para porque a confiança nasce da desconfiança, ok? Obrigado.